O tema de hoje é como fazer a fé crescer. Nós já vimos que nós precisamos batalhar pela fé, já vimos que a responsabilidade de fazer a fé crescer é nossa, porque Deus já repartiu para cada um de nós uma porção da fé. E como fazer essa fé crescer? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que eu recebo a fé? Quando eu ouço a palavra de Deus. E como é que eu aumento a minha fé? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, quanto mais eu conheço aquilo que Deus quer para mim, mais a minha fé vai aumentar. Então, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais a minha fé vai crescer, mais a minha fé vai aumentar. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 6. Ele fala para Timóteo assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu aumento a minha fé. Quanto mais eu busco conhecer a palavra de Deus, mais a minha fé vai crescer. Você quer aumentar a sua fé, quer fazer a sua fé desenvolver? Conheça a palavra de Deus. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Creia naquilo que está escrito na palavra dele e se alimente a cada dia. E quando eu falo de você conhecer, eu não estou dizendo de você ir em culto, de você ir à igreja. Porque você ir ao culto e à igreja, você vai alimentar a sua alma com a palavra de Deus só no momento do culto. Eu estou dizendo que você, nos seus momentos da sua casa, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você tem que alimentar a sua alma com a palavra de Deus diariamente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas refeições por dia você come? Vou dizer que pelo menos 4. 4 refeições, um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta. Tem algumas pessoas que comem mais. Agora, por que para cuidar do meu corpo eu como pelo menos 4 refeições por dia, mas para cuidar da minha alma, muitas pessoas só se alimentam da pequena porção da Bíblia que vão ouvir no domingo na igreja? Então, como é que eu quero aumentar a minha fé? Se o que aumenta a minha fé é a palavra, se o que alimenta a minha alma é a palavra, eu só estou ouvindo no domingo quando eu vou à igreja. Quer aumentar a sua fé? Medite na palavra todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 4, lá no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu entendo isso, que não é só do pão que eu me alimento, mas é da palavra que sai da boca de Deus que vai alimentar a minha alma, eu vou ter prazer em meditar na palavra. Quer aumentar a sua fé, querido? Medite na palavra de Deus, porque ela que é alimento para a sua alma, ela que vai fortalecer a sua alma e o seu espírito. E eu quero dizer algo para você: a fé, ela não é do seu corpo, a fé, ela é do seu espírito. Quando o seu espírito está alimentado, quando a sua alma está fortalecida em Deus, a sua fé vai crescer dia após dia. Mas não é apenas agora ouvir a palavra, não é apenas aprender a palavra. Eu preciso obedecer. Porque não adianta eu conhecer a palavra e não obedecer. Porque quando eu obedeço, a minha fé desenvolve. Então, quando eu conheço a palavra, a minha fé cresce um pouco. Mas quando eu coloco em prática o que eu estou aprendendo, a minha fé cresce mais. Olha o que vai dizer lá em Romanos, no capítulo 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Olha que coisa tremenda que nós temos aqui. O texto está dizendo exatamente isso, que nós devemos obedecer pela fé. Quando eu conheço a palavra e eu coloco em prática os ensinamentos da palavra, eu começo a aumentar cada vez mais a minha fé. Porque não adianta eu só ouvir e não praticar. Eu ouço a palavra, a minha fé, ela cresce alguns degraus. Mas quando eu coloco em prática, ela cresce muito mais. Então eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Então medite na palavra do Senhor todos os dias e coloque em prática o que você tem aprendido. Olha o que nós temos lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. O apóstolo Tiago está dizendo, olha, não seja negligente, não seja somente ouvinte da palavra, pratique a palavra. E quando você pratica a palavra, você vai saber quem você é. Você vai conhecer as promessas de Deus e vai receber de Deus as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Quando eu coloco em prática a palavra de Deus, eu alcanço dele todas as bênçãos que Ele já me deu, que Ele já determinou para a minha vida. Mas se eu não coloco em prática, eu não vou receber essas bênçãos dele. Então, como é que eu aumento a minha fé? Primeiro, medite na palavra todos os dias. Segundo, coloque em prática o que você está aprendendo. E um terceiro item muito poderoso que eu quero recomendar a você, que é a oração no Espírito. Lá na carta de Judas, no versículo 20, vai dizer assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. A oração no Espírito aumenta a fé. Então, quando eu dedico um tempo na minha vida para orar no Espírito, um tempo de oração, orando no Espírito, a minha fé vai ser fortalecida e ela vai ser aumentada. Assim como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, que ele fala assim: O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está dizendo, aquele que ora em língua, ele edifica a sua vida. Assim como Judas disse, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando a minha vida. O que acontece com muitas pessoas? Que só oram em línguas quando estão no culto, quando sentem o mover do Espírito Santo. Mas a determinação de Deus para nós é que em todo momento de oração que nós temos na nossa casa, no nosso dia a dia, nós temos que orar em línguas, porque essa oração em línguas vai edificar a nossa fé, vai nos fortalecer. O versículo 14 do capítulo 14 de 1 Coríntios vai dizer assim: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo está dizendo que quando você ora em línguas, é o seu espírito orando. E ele ora verdadeiramente, ele ora de fato. Ele ora muito bem. Então você quer aumentar a sua fé? Medite na palavra de Deus todos os dias. Coloque em prática a palavra de Deus e ore em línguas no seu tempo de oração, que você vai aumentar a sua fé. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que a fé de vocês cresça a cada dia, que o Senhor dê para vocês uma fé exponencial, poderosa, para manifestar a glória dele aqui nessa terra. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão e minha irmã. Eu quero apresentar a sua casa, a sua família. Eu quero pedir em favor da vida deles. Coloque no coração deles uma sede. Coloque no coração deles uma fome de meditar na tua palavra todos os dias, de separar tempo, de dedicar tempo em meditar nas Escrituras, em te conhecer, em procurar te conhecer. Que não sejam crentes só da igreja, só de domingo, mas que sejam crentes todos os dias na sua vida, em todo lugar que vierem estar, que sejam verdadeiros filhos de Deus, que eles separem um tempo no seu dia a dia para meditar na sua palavra, porque a tua palavra verdadeiramente é alimento para a nossa alma. Pai, eu peço também, coloca no coração deles o desejo não apenas de meditar na tua palavra, de conhecer, de estudar, mas de colocar em prática os teus ensinamentos. Pai, eu peço em favor dos teus filhos, enche-os com o teu Espírito Santo e ensina-os a cada momento a importância da oração em línguas espirituais para a edificação da nossa fé. Eu oro pelos teus filhos e peço que a tua graça, a tua bênção, o teu poder, a tua salvação, a tua restauração e uma fé exponencial esteja sobre a vida deles e sobre a descendência deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.